Oi, Psis, eu sou a Natália, sou psicóloga, atualmente doutoranda em psicologia, cognição e comportamento. E no vídeo de hoje temos esse assunto importantíssimo, que é para falar um pouquinho sobre prontuário. Nós vamos falar um pouquinho sobre prontuário, registro documental, evolução, quando que tem que fazer, quando que não tem que fazer, como fazer, o que é cada coisa, diferenciar uma coisa da outra, de formulação de caso, inclusive. Então, esse vídeo, eu acho que ele é muito importante para a sua prática clínica. Se você tem alguma dúvida em relação ao prontuário, as evoluções, se o prontuário é a mesma coisa que a formulação de caso, se eu coloco tudo junto ou não. Se você tem alguma dessas dúvidas, então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar um pouquinho na prática. Aproveita aí já para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber já a notificação toda vez que surgir um novo vídeo. E, claro, como sempre, aproveita para deixar suas dúvidas aqui nos comentários, para me contar o que você achou, se tem mais alguma coisa que você gostaria de ver por aqui. É muito importante para mim essa interação de vocês, tá bom? Então, vamos para o tema de hoje. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Enquanto eu compartilho... Peraí. Achei. Aproveitar para dizer para vocês que vamos ter o curso de TCC na prática, com um conteúdo bem voltado para a prática mesmo, com exemplos clínicos, aplicando os conceitos, em que momento utilizar as técnicas, como realmente estruturar as sessões. A gente tem um vídeo sobre isso aqui, mas no curso a gente aprofunda bastante. Então, quem tiver interesse, aproveita essa oportunidade que está incrível. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o prontuário. Primeira coisa, Psi, prontuário não é esse bicho de sete cabeças que a gente imagina. Eu digo porque eu também, quando comecei a atender, eu tinha muita dificuldade, acabava adiando, deixando para depois, sem saber se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. E, na verdade, o que estava por trás disso era não conhecer as resoluções que falam sobre isso, não conhecer bem o próprio código de ética. Isso eu senti falta de ter mais sobre isso na faculdade. Assim, se foi falado, eu realmente não lembro, mas eu acho que não foi citado sobre essa questão da evolução do prontuário na prática clínica como autônoma. Porque a gente tem lá o que é feito na clínica de psicologia, que a gente faz o estágio, mas realmente como autônoma isso não foi abordado em nenhum momento, nem nos estágios que eu realizei. E achar isso aqui, entender a importância de conhecer as resoluções que saem do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, conseguiu me trazer muita clareza. E agora eu sei que as resoluções são importantes, porque elas dizem da nossa prática clínica. Então a gente tem que ficar de olho em tudo que o Conselho Federal de Psicologia publica. Sempre que tiver dúvida, buscar no site para ver se tem alguma orientação sobre isso, buscar no código de ética, tá bom? Então, qual que é a resolução que fala ali sobre essa obrigatoriedade do registro documental? A resolução do CFP número 1 de 2009, perdão, de 2009. E aí eu queria começar com essa frase: o registro é obrigatório, mas ele é também um aliado. Vamos mudar o olhar? Por quê? Geralmente, a gente olha tudo que é obrigatório já com ranço, sabe? A gente já fica com aquela resistência a coisas que são obrigatórias. E a gente tem que trocar esse olhar em relação ao prontuário, porque ele, de fato, ele é obrigatório, mas ele é um aliado enorme para a nossa prática clínica. A gente vai ver um pouquinho aqui do porquê. O Conselho Federal de Psicologia considerou essa necessidade de ter um registro das informações em decorrência da prestação de serviços psicológicos, por perceber que isso facilita a orientação dos psicólogos sobre a prática clínica, facilita a fiscalização em relação ao serviço prestado, até para a gente garantir que os psicólogos estejam agindo de forma ética, estejam oferecendo serviços que são de fato ofertados pela psicologia, que são da nossa ciência de fato. E também por perceber que tinha essa necessidade de contemplar de uma forma resumida, de uma forma sucinta, qual que foi a assistência prestada, com uma descrição e a evolução do processo terapêutico e do que foi utilizado, dos procedimentos técnicos científicos adotados no exercício profissional. Então, aqui já fica claro o seguinte para a gente. Então, anota aí, Psi, pega o seu caderninho, anota para você colocar isso em prática. Eu quero te desafiar para no final dessa aula aqui, eu quero que você
pegue seus prontuários, confira se está tudo certinho e depois me conta aqui nos comentários, me conta lá no direct do Instagram se te deu mais alívio de estar tudo certinho, se você percebeu que tinha alguma coisa faltando, me contem aí, mas não deixem de conferir como estão os prontuários de vocês. Então, o que são esses, o que é a descrição? O que foi feito de fato? Como que está a evolução do processo? Se teve uma melhora, se teve uma piora ali naquele momento do tratamento, se teve alguma questão que já foi, alguma queixa, alguma demanda que já foi solucionada e agora passou para uma nova demanda. E os procedimentos técnicos científicos adotados. Utilizou alguma técnica, alguma estratégia, utilizou algum jogo, às vezes foi utilizado algum jogo ali com tal objetivo, com o objetivo de psicoeducar, com o objetivo de promover reflexões sobre tal coisa, com o objetivo de treino de habilidades sociais, foi utilizado técnicas cognitivas para auxiliar na reestruturação de crenças. O que foi, de fato, usado? Foi a seta descendente? Foi o questionamento socrático? Foi psicoeducação? Mais ou menos isso. O que você utilizou naquela ou naquelas sessões daquele mês? O registro documental, é interessante que o CFP já coloca isso aqui, que ele é valioso para o psicólogo e para quem recebe o atendimento. Em primeiro lugar, porque ali você vai poder ter um olhar de como que está o tratamento, vai poder ter um olhar do que já foi realizado, em qual sessão que foi trabalhado, ou em qual mês que foi trabalhado tal assunto, tal tema, quais técnicas que foram utilizadas, quais procedimentos. Então, dá um norte muito grande e uma base para o tratamento, além de outras questões que fazem com que seja tão importante para a gente. E para o paciente também, porque o prontuário, gente, é um direito do paciente, é um direito de quem nós estamos atendendo. E se essa pessoa solicitar uma cópia do prontuário, a gente tem que fornecer a cópia desse prontuário. Para essa pessoa é importante, para ela ver o que foi trabalhado, quais técnicas que foram utilizadas, que foi tudo de acordo com a nossa ética profissional. Além de servir para pesquisa, ensino, conhecimento científico e tudo mais. Ou seja, o prontuário é algo excelente para a gente, para o paciente, para todo mundo. Inclusive para a sua defesa legal. Então, assim, até para você se resguardar legalmente, é muito importante que seu prontuário esteja atualizado. Pessoal, vamos lá. Todo registro documental é prontuário? Não, mas todo prontuário é um registro documental. Registro documental ali é tudo o que diz respeito à prestação de serviços psicológicos. Mas tem alguns que tem que ser... tem que ter uma restrição do compartilhamento de informações com o usuário beneficiário do serviço prestado. Um exemplo, a formulação de caso, as nossas anotações pessoais, testes psicológicos, estados de testes, tem algumas coisas ali que as informações do jeito que estão, elas têm que ter uma restrição de compartilhamento. Então, elas não fazem parte do prontuário. São outros registros documentais que você pode deixar na mesma pasta ali do paciente, mas elas ficam separadas do que é o prontuário de fato. Então, todo registro documental, seja em papel ou informatizado, tem caráter sigiloso, e constitui-se de um conjunto de informações que tem por objetivo contemplar de forma sucinta o trabalho prestado, a descrição e evolução da atividade e procedimentos técnicos científicos adotados. Na verdade, um parêntese aqui, eu comentei da formulação de caso, não necessariamente a formulação de caso é algo que você não vai mostrar para o paciente. Que a gente compartilha a formulação de caso com o paciente durante o tratamento, mas o que eu disse é que o formato de fato, aquela tabelinha que a gente usa para completar o jeito que a gente escreve ali, daquela forma não precisa estar no prontuário. É isso que eu quis dizer com coisas que não são de compartilhamento de informação com o usuário. A gente compartilha o conteúdo da formulação de caso com o paciente durante o tratamento inteiro, até porque a formulação de caso ela é colaborativa, mas eu digo em questão de registro mesmo, sabe? Da maneira que a gente escreve ali, essas anotações, por exemplo, que são anotações nossas do tratamento, que é uma linguagem mais talvez informal, ou com a gente colocando até dúvidas nossas, o que precisa conferir, etc. Isso já é um registro separado, não é no prontuário, tá bom? Então, não precisa de ter no prontuário a formulação de caso inteira, não. Ela pode estar ali separada, claro que você pode compartilhar ela da forma que você preferir, que você julgar melhor durante o atendimento com o paciente. Ficou mais claro?
E agora, vamos para um segundo ponto muito importante sobre prontuário, que é um tabu muito grande, de qual frequência eu preciso atualizar. Olha o que o CFP traz. Deve ser mantido permanentemente atualizado e organizado pelo psicólogo que acompanha o procedimento. Ou seja, não está escrito que tem que ser por sessão. Por que é interessante fazer por sessão? No sentido de que está tudo mais claro ali para você. O que foi utilizado, como que foi, quais foram as queixas principais, qual que é o estado do paciente. Mas, como nem sempre isso é viável, pode ser feito quinzenalmente. Tem pessoas que preferem, inclusive, pode ser feito por mês. Então, assim, a chance de a gente esquecer o que a gente fez é pequena, porque a gente faz algumas outras anotações ali, a gente faz anotações na formulação de caso. Então, se para você for mais prático, você pode fazer por mês. E aí eu vou mostrar aqui depois como é que poderia ser realizado. Então, lembre-se disso. A gente tem que atualizar de forma permanente. Então, assim, tem nada escrito aqui que não pode ser de 2 em 2 meses. Eu não recomendaria, eu não faria, porque eu acho que para mim é muito tempo. Então, assim, por sessão, quinzenalmente, por mês, eu acredito que seria melhor e acho que iria te ajudar também mais no dia a dia. Então, quando a gente for fazer esse registro no formato de prontuário, são esses 5 itens necessários. Então, Natália, o que eu tenho que ter no prontuário psicológico? Esses 5 itens. Primeiro, identificação do usuário, da instituição. Segundo, avaliação da demanda e definição de objetivos do trabalho. Olha que interessante aqui. Você já coloca qual que é a demanda que está surgindo e quais são os seus objetivos com esse paciente. Esse é o segundo ponto do prontuário. Terceiro ponto que é necessário, o registro das evoluções de trabalho. E ali você pode ir atualizando, conforme a gente comentou, na frequência que você preferir. E essa evolução, ela tem que permitir o conhecimento do que foi realizado, de como que está o trabalho realizado e dos procedimentos que foram feitos também. Depois tem que ter um registro de encaminhamento de encerramentos, por acaso eu encaminhar para algum outro profissional, ou eu finalizar o acompanhamento, tem que ter isso ali também. E, em quinto, documentos resultantes da aplicação. Estou com uma mãozão aqui, né? Documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica deverão ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. E, inclusive, cópias de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário e instituição do serviço de psicologia prestado. Deverão ser arquivadas, além do registro da data de emissão, finalidade e destinatário. Isso tem que ser guardado também. Ficou mais claro para vocês agora? Então, o prontuário, uma das formas de fazer o registro documental é justamente os prontuários. E aí, como que isso tem que estar? O que o CFP considera como básico para ser registrado? Justamente esses pontos 1 a 5, os incisos 1 a 5 do artigo 2, que foi esses que eu acabei de ler aqui para vocês. Isso é o que é essencial de estar presente ali no seu prontuário. Então, aqui, gente, já é a estrutura do prontuário. Esses itens aqui é a estrutura do prontuário. O que você tem que pensar, refletir? Como que eu vou descrever a avaliação da demanda? Como que eu vou deixar descrito ali os objetivos do trabalho? Lembrando que tem que ser uma linguagem simples, acessível, mais ética, porque é de acesso do paciente também. Então, fica garantido, né, gente, ao usuário, o representante legal, o acesso integral às informações que estão registradas no prontuário dele. Tem umas outras informações aqui que eu coloquei para vocês terem nesse documento aí como apoio para o dia a dia. A gente tem que guardar esses registros por 5 anos no mínimo, né? E quando for serviço multiprofissional, esse registro ele deve ser em um prontuário único. Agora, parágrafo único, olha que importante, devem ser registradas apenas as informações necessárias ao cumprimento dos objetivos do trabalho. Então, a gente tem que colocar ali apenas de uma forma sucinta, então não precisa ser uma evolução gigantesca nem nada. A gente tem que falar o que foi feito, o que foi utilizado, o que foi o principal tema ali que o paciente trouxe durante aquele período, o que vocês trabalharam juntos. E qual que é o estado, inclusive, que esse paciente está, se ele
se é uma pessoa que está orientada em tempo e espaço, por aí vai. Estado psíquico mesmo, sabe? Cognitivo. Então, um exemplo aqui para vocês do que precisa de ter numa evolução. Agora vamos para a evolução. Então, isso aqui é o formato do prontuário. A evolução entra aqui dentro do 3, as evoluções, né? Todas as evoluções vão entrar dentro do terceiro item aqui. Então, em geral, a gente tem que deixar claro o que foi feito, ter quais os procedimentos foram utilizados e ter a data. Como que eu posso fazer por mês? Coloca lá. Então, tá lá no item 3 do prontuário, né? Coloca lá. Maio/2021. Aí você descreve embaixo. As sessões foram realizadas nos dias tal, 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 tal e tal. Paciente colaborativo, bem orientado em tempo e espaço. Queixa, novamente, conflitos familiares. Todas as sessões foram iniciadas com a realização de retomada da tarefa de casa. Nas sessões foram utilizadas tais atividades como tarefas. O paciente apresentou dificuldade em alguma delas. Trabalhamos essas dificuldades durante a sessão. Foi realizado treino de habilidades. Tarará. Pronto. Está pronta a sua evolução do mês. Por sessão, coloque então data. 25/5/2021. O que foi feito? Depois das outras sessões, por aí vai. Então, é mais ou menos isso. Tem que falar o que foi realizado ali, o que foi discutido. Paciente, por exemplo, o paciente destaca melhora significativa da ansiedade, realizado avaliação do humor, em escala de 0 a 10, agora apresenta ansiedade no nível 3, bem melhor não, porque não é legal a gente utilizar termos como melhor. Isso é importante até falar. Por quê? O que é melhor para mim não é melhor para o outro. Então, você pode colocar menor em relação à avaliação realizada em tal dia, que aí você vai ter, porque está registrado aí no prontuário. Então, assim, se o paciente citou melhor, então, por exemplo, a melhora significativa, tudo bem, porque você vai justificar o que é uma melhora significativa com essa comparação da avaliação de humor. A gente pode usar citações dos pacientes, a gente pode colocar o SIC, mas é melhor evitar escrever exatamente como o paciente falou ali, senão vai começar a ficar longo demais, pode começar a ficar algo muito exposto, o paciente vai ter acesso a isso depois. Então, melhor é você colocar de forma sucinta, objetiva, deixando claro ali como que foi o tratamento naquele período. E tem que sempre datar, não pode esquecer. Precisa, então, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre prontuário. Eu espero que tenha ficado mais claro como realizar isso na prática. Não deixem de atualizar os prontuários de vocês, porque isso não é um direito do paciente, mas não somente isso. Além de ser um dever nosso, é algo que vai nos auxiliar a entender aqui, em que pé que estamos no tratamento, o que eu preciso fazer daqui para frente. Tá bom? Então, a gente tem que usar o prontuário como nosso aliado no tratamento. E é isso. Eu espero que vocês tenham conferido os conteúdos anteriores, que tem um conteúdo bastante interessante aí sobre formulação de caso, sobre plano de tratamento. Tem um vídeo que não é da semana do TCC, mas que tem um conteúdo bem legal sobre o primeiro contato e primeira sessão dentro da terapia cognitivo-comportamental. Fiquem atentos às novidades. Aproveitem para entrar também no grupo do WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp, tem um canal no Telegram também. Então, aproveitem para fazer parte, estou sempre à disposição para dúvidas. Um beijo carinhoso para vocês.